Olá, doutor Henrique. E aí, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, É né? verdade, isso aí. Ah, que ótimo. É bom aí te Muito bom que você encontrar aceitou o aí. nosso convite. Ah, isso Olá, aí. Um pessoal, prazer. boa noite. Kênia. Kênia, doutora Kênia, você conhece, né, Henrique? Muito, minha amiga, Ah, gente boa, eu vi que ela é entrou. da melhor qualidade. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Essa live, eu e o Charles, né, contador, tivemos a ideia, né? Porque é um tema que está bem, né? Todo mundo falando, tem muitas dúvidas. Infelizmente, por motivos pessoais, ele não pôde participar. Um abraço para o Charles, terá outras oportunidades. E o doutor Henrique Tavares aceitou o nosso pedido. Nós ficamos muito felizes, né, por poder trazer o seu conhecimento, a sua experiência aqui para nós nesse tema que eu sei que vai dar muito o que falar, né? Que é a tributação sobre o PIX, né? As transferências bancárias, que muitos denominam como apocalipse. O pessoal tá apavorado, assim, ninguém sabe como vai ser, o que vai fazer, né? E a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui hoje. Doutor Henrique, só gostaria de falar aqui suas especializações, que você é sócio do escritório Tavares e Giro, lá em Cachoeiro de Itapemirim, né? Isso. Mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário. Fica com você agora a palavra para explicar essa nova agora que veio da Receita. Então tá bom. Bom, Mariana, eu agradeço mais uma vez o convite. É um momento importante, né, para gente poder assim refletir sobre essa alteração legislativa que de fato trouxe uma mudança importante nos critérios e nas possibilidades de fiscalização, especialmente das receitas estaduais, né? Sim, Então, assim, apesar da gente do que ficou conhecido por, como o veículo introdutor da alteração, né? Foi o Convênio 50 de 2022, editado pelo CONFAS. Na verdade, o Convênio 5022, posteriormente, como é comum no Brasil, né? Ele foi alterado pelo Convênio 166 de 2022. E aí, né, o convênio 50, né, para tentar esclarecer, para de fato não ficar dúvida, né? O convênio 50 de e 2022, que veiculou a possibilidade de fiscalização com base no PIX. sim. Ele foi editado no início do ano, 2022, teve vigência até 30 de abril de 2022, porque ele foi revogado em setembro pelo convênio 166, mas que teve vigência retroativa a 1º de maio de 2022. Então, assim, para simplificar, é importante ter como legislação de consulta o convênio 134 de 2016, porque todos esses convênios, tanto de 5022, o 50 de 2022, quanto o 166 de 2022, eles vieram alterar o convênio 134 de 2016. Sim, Então, assim, a entendo. melhor forma de consultar é, de fato, ir no site da Confas, né, do Conselho Fazendário, Sim. e acessar o convênio 134 de 2016, porque ele já vai estar com as alterações consolidadas por diversos Ah, sim. convênios, né? Inclusive o Aham, 50 e o 166 de 2022. entendi. Então, Bom, não só para nós contadores, né, até para algumas pessoas leigas, o certo mesmo é ler, né? Então, esse convênio 136, é isso? isso é o convênio 134, né, de 34, 2016, então, é isso. porque lá Isso. já vão estar as consolidações, as alterações feitas pelos convênios posteriores, né? Tanto o Sim, 50 quanto o 166. sim, ótimo. Então, assim, como assim o nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto, né? É, Eu até gostei
do tema que você colocou, né? Que, né, que a gente vai discutir sobre a nova fiscalização. Eu espero Isso. que ninguém esteja sendo fiscalizado ainda com base em Pix, porque realmente é algo novo, mas do que trata, assim, vamos começar, do que trata o convênio 134 de 2016, né, que foi alterado pelo convênio 50, do que trata? O convênio 134, ele trata especificamente sobre a obrigação das instituições financeiras, inclusive cooperativas, né? Então a gente está falando do sistema financeiro assim de forma mais abrangente, Sim. De transmitir informações relacionadas às transações eletrônicas em geral. Até 2022, mais especificamente, né, até o início de 2022, esse convênio 134 impunha às instituições financeiras e cooperativas a obrigação de transmitir as informações relacionadas basicamente a operações de cartões de crédito e débito, bem como as transferências eletrônicas que a gente, né, denomina TED. Então, Sim. porque esse era o universo de transações eletrônicas que a gente experimentava com frequência, né? Então, essa é a realidade desse convênio. Já não é novidade para os contadores, nem para os advogados que atuam na área, que a gente tem a ferramenta da informação das operações de cartão de crédito como um grande manancial de informações que as receitas estaduais no Brasil afora se utilizam para fazer os cruzamentos de dados, né? Então, principalmente as microempresas e os MEIs, eles já têm experimentado desde 2016, pelo menos, né, quando surgiu o decreto, perdão, o convênio, seja por meio de cooperação fiscal aqui no Espírito Santo ou por autuações de fato, eles têm de fato experimentado uma utilização por parte das receitas estaduais dessas informações. Então, olha, eu sou o MEI, então eu tenho um teto lá de faturamento anual de R$ 81.000. Eu vendi em cartão de crédito um volume incompatível com isso, eu fatalmente, né, eu vou receber lá uma intimação para explicar essa distorção. E o mesmo acontece com as empresas, as micro e pequenas empresas, que é de fato o foco dessa manifestação, dessa utilização de informações por parte das receitas estaduais. Muito bem. Essas informações de cartão de crédito, débito e TED, né, e transferências eletrônicas, foi acrescentado, né, houve um acréscimo também das informações relacionadas e aí o nome técnico é transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo, carinhosamente conhecida, né, chamada de PIX. O PIX, só para a gente relembrar, ele existe desde o segundo semestre de 2020. Então, ele já tem aí, não é muito tempo, mas ele surgiu aí no meio da pandemia, né? Foi implementado, ferramenta super interessante, né? Que trouxe assim várias facilidades, uma redução no custo de transferência, principalmente para as pessoas físicas, né? Sim, então, com certeza. É assim, um momento super oportuno, porque muitas pessoas tinham dificuldade de ir aos bancos fazer os depósitos, as pessoas de idade, Sim, né? Então, a gente experimentou, de fato, uma ferramenta super interessante, né? E é louvável que isso, de fato, tenha sido implementado, né? Só que aí a Receita, né, de olho nisso, que é importante a gente trazer uma informação, um levantamento da FEComércio, em São Paulo, com informações do Brasil todo, diz que no primeiro trimestre de 2022, o PIX já representava a maioria das transações eletrônicas realizadas. Então, na frente de operações cartão de crédito e débito e boletos, bem como o TED. Então, só para a gente ter uma noção do impacto, né, que o Pix, de fato, representa na vida das pessoas e das empresas em geral. Né? Essa é uma realidade inafastável. Né? Então, vamos lá. Então, voltando ao convênio 134, né, de 2016, então, hoje o convênio ele contempla. Né? Hoje,
a gente vai falar depois do momento disso, mas as instituições financeiras e as cooperativas de crédito estão agora obrigados a transmitir, além das informações de cartões de operações de cartões de crédito, débito e transferências eletrônicas, que já estavam desde 2016, também as transações de Pix. E um outro acréscimo que veio dessa alteração do Pix é que foi incluída na obrigação das co-obrigadas à utilização desse sistema também as intermediadoras de negócio. A gente tá falando de quem? A gente está falando dos mercados livres da vida, né? Os marketplaces em geral. Americanas, né? Quando está operando na condição de marketplace, e vários outros sites conhecidos, né? Citando só alguns que operam nesse sistema. Bom, dentro desse contexto, é bom a gente entender o seguinte: apesar do convênio ser direcionado às instituições financeiras, tá? A cláusula primeira do convênio, ele trata de quais estabelecimentos são o foco do convênio. E ele vai dizer o seguinte, que são aqueles estabelecimentos que exercem atividade de venda e prestação de serviço ao não contribuinte do ICMS. O que a gente está dizendo? Ele está dizendo que esse convênio ele tem por destinatário, isso é, né, fiscalizado ao fim do produto, né, do sistema, ao fim de todas as análises, aquele estabelecimento que opera no varejo, venda ao consumidor final. Mais especificamente, aquela venda realizada no balcão ou numa operação de venda ao consumidor final. Por quê? Porque o que o convênio vem trazer na cláusula primeira é que esses estabelecimentos devem usar tecnologias de controle de varejo que já são conhecidas por nós há muito tempo, que é aquela obrigatoriedade de você ter a sua máquina de cartão de crédito vinculada ao seu terminal emissor de cupom fiscal. Sim. Então, o que a gente está dizendo? E isso é importante porque o Pix ele tem algumas modalidades. E aí já partindo para a prática. Quando você tem o estabelecimento que opera no varejo e opera o Pix naquela modalidade da máquina, né, que uma máquina gera um QR Code que você vai utilizar para pagar o Pix, você vai ter já um sistema ligado ao sistema emissor de documento fiscal do varejo. Mas e quando eu recebo o Pix na conta? Que aí não existe tecnologia diferente do que o convênio está exigindo desde 2016. O Pix, a ferramenta tecnológica Pix não está integrada em todos os seus aspectos como estão as operadoras de cartão de crédito. Né? Que você tem um terminal vinculado, né? Os TEFs, né? Como a gente chama, né? Os terminais eletrônicos fiscais, homologados pela Receita, né? Tudo aquilo que a gente já conhece há bastante tempo. Só que o Pix não é na mesma modalidade. A exceção daquele Pix gerado pelo QR Code da máquina de cartão de crédito, né? Dos terminais de venda, você tem o Pix mais comum, que é o Pix transferência direta conta a conta, né? Conta corrente. Que aí vai depender, e aí entra, né, o contador com o empresário, vai depender de uma análise lá da conta corrente para você identificar aquelas operações de recebimento via Pix que são fatos geradores do ICMS. E aí a gente vai detalhar isso mais depois. Né? Então, muito bem. Então, a gente tem dentro de qual é a novidade do convênio, né, da alteração do convênio, a novidade é, primeiro, a obrigação dos intermediadores, aí eu digo marketplaces, né, que fazem intermediação de negócio entre o vendedor e o consumidor final. Sim. De também ter os seus sistemas de emissão de documento fiscal com informação vinculada a essas tecnologias de Pix, cartão de crédito, cartão de débito. E aí eu vou abrir um parênteses só para dizer o seguinte.
eu acredito que os contadores e colegas advogados que estão participando já tiveram alguma oportunidade disso, mas já também é comum a gente ter fiscalizações estaduais com base em informações geradas a partir dos marketplaces. Então, por exemplo, o Mercado Livre informa a Receita Estadual que o meu estabelecimento que lá opera, né, hospedado, vendeu X, né, fez tantas operações, e é uma situação muito complicada, Mariana, porque muitas das vezes a informação que é repassada pelo marketplace, dizendo que eu, vendedor, né, eu fiz tantas vendas, ela não é exatamente a competência que a vendas realizou. Porque muitas vezes eles fazem um fechamento para repasse de recurso, que não coincide, né? E aí a gente vai... Não, e outra, o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria. Então, às vezes eu vendo hoje e entrego no mês seguinte. Imagina no período de Natal, a gente com um delay na entrega, né? Às vezes a pessoa faz uma compra no dia 25 e vai receber no dia 4 de janeiro. 25 de janeiro, no dia 4 de janeiro. Então, o fato gerador se operou em janeiro, quando a mercadoria saiu do vendedor, e, às vezes, o marketplace vai informar que a venda foi operada em dezembro. Olha a dificuldade, né? Aí a Receita pode dizer, não, olha, em dezembro você não declarou essa venda, mas aí eu declarei em janeiro. Né? E aí tem esse delay, ele tem gerado alguma confusão. Tá? E tem gerado alguma confusão. E a segunda alteração, né, além da inclusão dos intermediadores como obrigados, de fato, aí eu considero a mais importante, é o foco central dessa nossa conversa, é a inclusão das transações eletrônicas de pagamento instantâneo, né, diga-se Pix, como uma informação cujas instituições financeiras e cooperativas devem repassar às receitas estaduais. E aí, a partir de quando, né? Aí vem a primeira questão. Bom, o parágrafo 4º da cláusula 3ª do convênio, que é onde a gente teve a inclusão dos períodos de transmissão de informação, ele vai dizer o seguinte, que apesar dessa operação ter se operado em 2022, já meado para o final de 2022, as informações devem ser transmitidas retroativamente a janeiro de 2022. Aí começa o primeiro frio na barriga, né? E a legislação faz... vou esclarecer uma dúvida que às vezes às vezes alguém vai fazer a leitura do convênio e fica com a dúvida, porque o convênio, quando ele vai fazer a inclusão da obrigação, ele faz uma primeira inclusão genérica de que as informações relativas a Pix devem ser transmitidas desde o início da forma de pagamento, que aí seria segundo semestre de 2020. Mas depois, nesse parágrafo 4º da cláusula 3ª, ele vem dizer que essa data é ressalvada do parágrafo 4º. E aí o parágrafo 4º vai dizer que só retroage a janeiro de 2022. Então, a gente deixa firmar aqui a primeira informação que é muito importante. As informações a serem transmitidas pelos bancos, né, instituições financeiras e cooperativas de crédito retroagirão a janeiro de 2022, tá? Apesar de ter lá uma alegação genérica desde a origem do Pix. Então, é janeiro de 2022. Num cronograma de data máxima. Então, a gente tem o primeiro trimestre de 2022 tem que ser transmitido até abril de 2023. Então, entenda bem. Não até, né? Isso, não é o último dia de abril de 2023, é até.
pode ser que alguma instituição financeira já cumpriu a obrigação. Sim, né? Porque tem gente pensando assim, não, mas só ano que vem, né? E tá. Então, Não. então assim, aí a gente vai, a legislação vai evoluindo, né? Ela vai, aí o segundo trimestre ela coloca data máxima até final de maio de 2023. O terceiro trimestre de 2022, a última data é o mês, último dia útil de junho de 23, e o quarto trimestre de 2022 até o último dia de julho de 2023. E daí em diante começa a transmissão dos trimestres de 2023, de fato. E evolui até o momento que isso vai se tornar assim, simultâneo, né? Transmitir trimestre a trimestre. A obrigação é trimestral, né? Então, vai ser trimestre a trimestre. Bom, então, então esse é um resumo assim, da legislação. Então, a título de conclusão, né? As instituições financeiras e cooperativas de crédito deverão prestar informações sobre, e aí agora tudo junto, né? Além de cartão de crédito, débito e transmissões eletrônicas, também PIX, observando as datas limites trazidas pelo convênio, né? Atualizadas pelo convênio, todas retroativas a janeiro de 2022, então essa é a data que deve ser considerada. E isso, de fato, vai se tornar a tendência que o PIX avance ainda mais, né? Isso, e começar. Isso aí. Bom, então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar. Nem todo recebimento via PIX é fato gerador de tributo. Falando aqui de CMS. Né? Mas por quê? Eu posso estar recebendo a devolução de empréstimo, emprestei um dinheiro para alguém está me devolvendo na conta, isso não é fato gerador de CMS, né? Pode ser o estorno de uma compra que eu fiz e por algum motivo foi cancelado. Pode ser o recebimento de uma operação que eu já realizei e tributei há muito tempo e a pessoa está me pagando agora via Pix. Então, a gente não tem que simplesmente concordar que qualquer recebimento via Pix é efetivamente o fato gerador. Né? Sim. Agora, tratando de uma pessoa jurídica, se você não tiver a justificativa da origem daquele recurso, né, e conseguir comprovar de que ele não representa a venda ou a prestação de serviço, né, que gera o pagamento do ICMS ou do ISS em última análise, você pode estar sujeito a uma autuação, porque a legislação estadual, aqui no Espírito Santo especificamente, ela tem lá as hipóteses de presunção, né, onde a legislação pega um fato presumido e vai convolar aquilo, né, vai converter aquilo numa presunção de não pagamento de ICMS. Né? A gente tem lá várias presunções. Presunções, para quem quiser anotar, elas estão lá na Lei 7.000 de 2001, na lei estadual, especificamente no artigo 76-A. E, coincidentemente, e aí a gente tem lá vários. A gente tem, por exemplo, saldo credor de caixa. Né? Olha, é presunção de que você fez uma operação não tributada, né? Porque não existe saldo credor de caixa, né? Ele é impossível, né? Ele é um erro, né? Não registro de mercadorias na entrada. Presume-se que você, então, vendeu a mercadoria sem nota. E aí tem várias presunções. E lá no final tem uma vala comum, que eu chamo assim, né? Que é o inciso 11 do artigo 76-A, que diz qualquer operação que se suponha, né, que se presuma comprovadora, né, de omissão de receita. Coincidentemente, semana passada eu estava participando do julgamento no
Conselho Estadual de Recurso Fiscal, e a discussão era sobre presunção, e aí os julgadores falaram, olha, inclusive o PIX vai entrar nessa cláusula genérica, porque a gente tem no 76-A a hipótese do cartão de crédito. Né? O artigo 76-A, você vai ver aqui, inciso 8º, vai dizer, presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado a diferença entre os valores informados pela administradora de cartão de crédito ou débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares e aqueles declarados ou registrados na escrita fiscal ou contábil. Então, já existe a previsão do cartão de crédito e débito. Mas, pela tipicidade, não está aqui presumido PIX. Ou o Estado vai incluir uma hipótese de PIX ou vai lançar lá na hipótese do inciso 11º desse artigo, que é qualquer modalidade de infração que caracterize omissão de receita. Né? Então, essa é uma primeira questão. O segundo ponto que a gente tem que considerar e aí é importante que, e aí falando no mundo ideal, né? As vendas recebidas por Pix, assim como as vendas por cartão de crédito, ou em dinheiro, em cheque, boleto e assim por diante, que forem decorrentes de vendas ou prestação de serviço, elas devem ser oferecidas à tributação, tá certo? Então, o que o Pix trouxe, uma nova modalidade de pagamento, e agora, com o convênio, uma nova modalidade de fiscalização, né, um novo critério ou informação ou dado para fiscalização, ele não mudou o que sempre existiu, que é, você realizou uma venda, você praticou o fato gerador do ICMS, ou você prestou um serviço, praticou o fato gerador do ISS, você já está obrigado à tributação, né, dessa operação. Se a gente estiver falando de um MEI, a gente tem os aspectos próprios da tributação do MEI, né, uma taxação específica, fixa, né, por mês até o determinado limite, cujo limite anual é R$81 mil, está lá. A empresa optante pelo Simples, diferente daquelas que apuram pelo regime ordinário, né, de tributação, elas apuram suas obrigações tributárias com base na receita, né? Sim. Então, se ela recebeu um empréstimo, ou devolução de empréstimo, ou uma venda já tributada via Pix, ela não tem que oferecer a tributação. Agora, se ela teve a receita, ela tem que oferecer a tributação. Sim, com certeza. As empresas de lucro que apuram por lucro presumido ou real, e aí dentro das suas respectivas apurações de tributo, né, na escrituração, elas vão ter nasceu para elas uma nova obrigação acessória. Veja bem, não nasceu um novo tributo, porque a obrigação de tributar já existia, né? Isso. O que nasceu para elas agora foi uma nova obrigação acessória, que foi o registro das operações de PIX lá na EFD, que aí criou-se lá a obrigatoriedade do registro 1601, que além do PIX, entram outras operações, ele vai aglutinar as operações eletrônicas, né? Inclusive de cartão de crédito e débito, só que essa obrigatoriedade só passa a vigorar a partir de janeiro de 2023. Por enquanto, ela é facultativa. Veja bem, a gente está falando daqueles que tributam nos regimes ordinário, né, no presumido e real, ou que às vezes estão no simples, mas estão acima do sublimite, né, acima do 3.600.000 anual. Então, aqueles contribuintes obrigados à transmissão da EFD, né, da escrituração fiscal digital, a partir desse ano facultativamente, e a partir do ano que vem obrigatoriamente, terão que fazer o registro dessas operações lá na FD, num registro 1601, né, que é uma questão típica, né, disso aí. Bom,
Aí eu vou já colocar aqui uma pergunta que muitas pessoas me fazem, principalmente contadores, que é a seguinte, que é uma dúvida super relevante. É lícito, assim, é legal, é constitucional essa retroação, né? Você voltar no tempo, né? Já que isso não havia essa obrigação antes, voltar a janeiro de 2022? Isso. Olha, é lícito, é legal voltar até mesmo desde o início do Pix, tá? Né? Só que não há obrigação de transmitir informações antes disso, né? Então, o que a gente acredita é que as instituições financeiras elas vão transmitir as informações cumprindo a legislação, só de janeiro de 2022 para trás. Por quê? Porque eles têm que condensar isso, organizar essa informação. Não é tão simples assim, né? Eles não sabiam que estariam obrigados a isso, então eles criaram um sistema e vão retroagir até o limite. Sim. Mas não nos enganemos. As informações de movimentação financeira já são transmitidas pelo e-financeiro há bastante tempo, né? Elas só não estão sistematizadas como vão passar a estar a partir do ano que vem, né? De forma a facilitar o cruzamento de informação, né? Então, como são muitos dados, cria-se uma obrigação acessória específica para o banco que vai cruzar com a informação da obrigação acessória transmitida pelo contribuinte, né? Então, eu vou cruzar a informação dos dados de pagamento transmitidos pela instituição financeira, leia-se, cartão de crédito, débito, transferência eletrônica, Pix, mais as informações dos marketplaces, né, dos intermediadores de negócio, com a declaração transmitida pelos contribuintes. Aí a gente está falando declaração do MEI, PGDAS do Simples, EFDs que apuram pelo regime ordinário. Tá certo? Então, essa é a realidade. Só que o Código Tributário Nacional diz? Lá no artigo 144, ele vai dizer o seguinte, que o lançamento do tributo, né, então a constituição do crédito, então a gente está falando do auto de infração especificamente aqui dentro da nossa temática, Sim. Ele se reporta à data da ocorrência do fato gerador. Então, o que importa é em que momento eu vendi a mercadoria, né? A mercadoria circulou e eu pratiquei o fato gerador. Então, se for em janeiro de 2022, ainda que o lançamento, né, a fiscalização esteja ocorrendo no final de 2024, que é o que eu acredito vai acontecer, tá? Eu acho que pelo delay de fiscalização, a gente vai ter essas primeiras fiscalizações de PIX, eu acredito, no final de 2024, se antecipar não é muito. Então, não se engane pela tranquilidade que a gente vai ter até 2023. O que eu acredito o que importa é o que vigorava em 2022, né, quando ocorreu o fato gerador. E aí, esse artigo 144 vai dizer o seguinte, que aplica-se ao lançamento as legislações que, ainda que posteriormente ocorrência do fato gerador, então a gente está falando do convênio, né, que alterou, tem instituído novos critérios de apuração ou novas ferramentas de fiscalização ou ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas. Então, é exatamente o caso que a gente está tratando. Então, ainda que a legislação seja posterior, ela retroage à data da ocorrência do fato gerador. Tá? Assim, não há dúvida em relação a isso. Houve um debate, já existiu um debate muito grande sobre isso, quando a CPMF, criada em 97, né, ela retroagiu a partir de 2002 para alcançar faseadores anteriores. E naquele momento, o STF, né, deu uma decisão definitiva, batendo o martelo de que é possível, se não há criação de novo tributo, que é exatamente o nosso caso, né,
a gente continua tendo ICMS, ISS. Se não há criação de novos tributos, se a única coisa que se alterou foi, de fato, o critério de fiscalização, né, as ferramentas de fiscalização, a ampliação dos dados, então o fisco pode retroagir sem nenhum problema. Então, eu entendo que legalmente o Estado tem aí à sua disposição as ferramentas de PIX. Se eu fosse dar um palpite, né, eu acredito que essas fiscalizações com esses dados, elas só vão começar a ser realizadas em 2024, mais provavelmente no segundo semestre. Até lá, existe aí todo manancial de cruzamento de informação dos cartões de crédito e outras operações financeiras, além dos instrumentos usuais de fiscalização por parte da Receita. E assim, em resumo, não sei se eu falei demais aqui, mas eu tentei simplificar ao máximo. Só informação boa. Mas, a princípio, é isso que eu entendo assim, como de muito relevante, mais relevante nessa alteração legislativa de PIX, tá? Como eu disse, é uma realidade inafastável, isso não volta atrás, né? Isso vai fazer parte da vida financeira do brasileiro, seja as pessoas físicas ou jurídicas. Ela é uma alteração importante, eu acho que veio para ajudar, mas cria mais uma informação e é importante, né? É indispensável que as empresas e também os contadores, porque no final das contas sobra para os contadores, né? Eles se atentem a mais essa informação, né? Porque não adianta. Hoje você vai ter que observar também esse novo critério. Considerando que a gente vai ter uma fiscalização retroativa, é sempre possível, antes de iniciar o processo de fiscalização, a retificação das declarações, caso a empresa tenha dúvida se de fato incluiu todas as operações, inclusive de PIX, né? Aí, como eu disse, volta, né? Não é todo que é fato gerador de ICMS ou ISS, né? Mas todo aquele PIX que for decorrente de uma venda ou uma prestação de serviço, ele deve ser identificado, né, e oferecido a tributação sob pena ou risco. E aí a questão de risco, né, ter depois uma fiscalização posterior por parte da Receita. Então, as empresas, né, já deveriam, quem é MEI, quem é simples, né, já tem que ficar atenta para fazer retificação, para não pagar multa, né? Então, aí, já falando do presente, não do futuro. Sim. Este ano, eu não sei se todo mundo teve conhecimento, mas a Receita Estadual, ela lançou 2 editais de suspensão de inscrição estadual, direcionados principalmente a MEIs e pequena empresa. MEI de uma maneira mais efetiva. Qual foi o critério? O critério foi o cruzamento de dados de operações de cartão de crédito, principalmente. Mas o segundo edital, para mim, foi evidente que eles já somaram no volume de operação os PIX. Porque suspendeu muito o MEI. Então, assim... Sim. Eu fui fazer, às vezes, declaração, né? E a pessoa, eu sou MEI. Quando eu fui ver, você não é mais MEI. Exatamente. Então, assim, houve muita exclusão, né, de MEI. Eu tive alguns casos assim que eu fui consultado e pela informação do microempreendedor e do próprio contador, ele não teve aquele volume de cartão de crédito, então eu só posso supor que aquilo foi o somatório não do cartão de crédito, mas também das operações de PIX, né? Então, veja bem, uma informação que, em tese,
nem estaria sendo transmitida ainda. Então, eu acredito que a gente vai ter mais editais. Entenda bem, a Receita Estadual, ela não está ainda fiscalizando, mas ela está utilizando as informações para desenquadramento e suspensão de inscrição estadual. Entendi. A gente poderia até, né, e teria precisado outro dia discutir se é legal a suspensão de inscrição estadual, mas o desenquadramento do MEI, ele é muito fácil deles identificarem, né? Você teve um volume de recebimento superior a 81 mil, se não tiver explicação para aquilo, você extrapolou, né? O limite aí deveria, de fato, migrar para o sistema simples, né? Se for o caso, ia fazer as apurações correspondentes. Né? Posso para as perguntas, doutora Henrique? Vamos lá. Vamos. Vamos, eu notei algumas dúvidas aqui. Eu vejo que as pessoas também pensam assim, porque infelizmente, né, muitas pessoas omitem ali o faturamento. E eu vejo que com essa data retroativa, também a falta de organização ali dos dados, das informações. E aí, não consegui, vamos supor, né, desde janeiro de 2022, não vou conseguir tirar a nota fiscal ali de tudo que eu recebi, né, e via Pix. E agora? Então, aí vamos separar assim as obrigações, né? A emissão da nota fiscal, ela é uma obrigação acessória, né? Sim. É claro que ela é um controle para o pagamento do tributo, mas a nota fiscal ela é acessória, isso é, não é ela que determina o pagamento do tributo. Tanto é que você para transportar uma mercadoria, ainda que isenta de tributo, ainda assim você precisa da nota fiscal, né? Sim. Então, num caso como esse, imagina que eu chego agora e, por falta de fato de controle, que eu acredito que acontece na maioria das vezes, né? É tanta coisa que o empreendedor tem que fazer, né? Que ele deixa para segundo plano aquelas questões burocráticas. Mas então vamos imaginar que ele agora, consciente disso, ele identifica, pô, realmente tem uma parte da minha receita que fugiu ao meu controle e eu não ofereci a tributação. Mas a gente sabe que você tem os limites temporais, né, os limites de tempo para emitir a nota fiscal, né? Então, assim, o mais importante, tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, é mais importante você retificar o PGDAS e inserir a receita naquela competência correspondente. Tá certo? E esse é o mais importante. Muita gente tem dúvida assim. Pode falar. Não, pode falar. Assim. Não, porque muita gente tem dúvida assim. Eu não poderia somar tudo e fazer um lançamento extemporâneo, por exemplo, no mês de dezembro de 2020. Por exemplo, pegando as receitas que eu não ofereço tributação de janeiro a novembro. Eu sugiro que não faça isso. Porque você pode... isso vai acabar sendo um critério de fiscalização e você vai ter que prestar mais informação no futuro. Você vai ficar com a receita muito grande num mês e receitas menores nos meses anteriores. O ideal é que você vá, de fato, mês a mês e faça as inclusões daquelas receitas que, porventura, você não tenha identificado naqueles meses anteriores. Até mesmo porque, e aí tratando especificamente de simples, né, o MEI, como a declaração é anual, não faria diferença, né? Ele só teria que fazer o desenquadramento se extrapolar 81 mil. Sim. Mas tratando de simples, como a gente tem os critérios do faturamento bruto, e isso é critério do ajuste das alíquotas naquela escala crescente dos anexos, né? O correto é que você faça as inclusões retificando o PGDA, se for o caso, e ajustando mês a mês. Porque aí você vai, de fato, ter as receitas dentro das competências e aí sempre
lembrando que, né, tem gente que apura simples pelo regime de competência e tem gente que apura o regime de caixa. Aí é isso que vai determinar, né? Falando em PIX, a gente está falando em caixa, né? E aí, em competência, a gente está falando na data da emissão lá do documento fiscal, que, na verdade, é a data, e aí, se não emitir o documento fiscal, a data em que ocorreu, de fato, a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço. Tá? Eu peguei um caso de um MEI, na verdade, a pessoa nem sabia que havia desenquadrado, então ela já estava como empresa, assim, estava no Simples Nacional, aí, e ela não tem como tirar nota retroativa, entendeu? No caso, vou ter que lançar toda a receita ali, né, o faturamento do PGDAS, e qual seria a consequência, vamos supor? Não teve nenhuma nota, não teve nada, né? Como é... Então, como você... O descumprimento da obrigação acessória, isso é, a não emissão da nota fiscal no momento previsto na legislação, pode gerar uma multa por descumprimento de obrigação acessória, mas essa multa ela vai ser diminuída ou até zerada, considerando que você já cumpriu a obrigação principal. Né? Essa multa ela pode ter redução de até 95%. Então, assim, o que eu sugiro no primeiro momento, considerando a impossibilidade da emissão da nota agora, e que isso é o menos importante, é fazer o ajuste das inclusões das receitas não oferecidas. Tá? Sim. Porque o que de fato deve acontecer, se isso for feito, é que você não será selecionado para cooperação fiscal ou fiscalização. Porque a sua receita estará compatível com as informações prestadas pelas instituições financeiras. E aí, então, sequer esse fato do descumprimento da obrigação acessória será verificado. Tá bom? Então, o mais relevante é, identificado a não tributação, a retificação das declarações com oferecimento da receita à tributação. Porque, assim... As empresas, então, têm que estar atento a isso, né? A já rever, né, essas transações que foram feitas, já retificar, né? Correr o máximo possível para ver isso. E daqui para frente ter esse maior controle, né? Exatamente. Então, a gente sempre costuma dizer que o simples não é simples mais, né? Não. Ele vai se complicando a cada dia, né? Então, isso é verdade. Para mim, assim, eu não tenho formação em contabilidade, adoro contabilidade, mas não sei fazer, queria conhecer mais contabilidade. Mas, para mim, o que fica evidente é que aquela escrituração simplificada que foi pensada em 2006, né, quando foi editada a Lei Complementar 123, né, a Lei da Microempresa e Pequeno Porte, ela não existe mais. Porque, apesar da gente só ter que entregar, a princípio, né, caixa, PGDAS e o inventário no final do ano, né, as empresas simples, a partir de agora você vai ter que fazer banco, né? Não tem jeito. Se você quiser ter segurança, você vai ter que pegar e escriturar banco, né? Você vai ter que chegar lá e pegar esse crédito é de quê? Esse débito é de quê? Porque senão você não tem segurança com esse monte de informação que a Receita tem, né? Eu acredito até que as empresas vão começar a ter mais organização, né? Ter mais informação ali, né? Com os dados ali. Mas eu assim, eu sempre digo assim, uma coisa é o plano do dever, né, assim, do dever ser, isso é, né? Como que deveria ser? Isso. Deveria ser, né, tudo bonitinho, né, lá tudo escriturado, tudo. Agora, como que de fato é? De fato é o seguinte, é um empreendedor lutando com todas as forças que ele possui, né? Isso. Muita desinformação, assim, ele tem pouca informação, ele canaliza os recursos dele para uma operação de sobrevivência do negócio. Sim. Mas ele convive, a legislação tributária brasileira, principalmente, considerando a sua complexidade,
ela enxerga o empreendedor como um cara super capacitado, né? Cheio de assessores, né? Sim, é Contadores. verdade. E uma realidade não é essa, né? Então, por isso que eu sempre digo que, na maior parte das vezes, é dificuldade, de fato, cumprir tudo, né? Sim, com certeza. Eu vejo Com lá, certeza. mesmo aqueles clientes super bem assessorados, e eu digo assim, às vezes departamento interno contábil implantado, né, fiscal, um batalhão de pessoas dedicadas somente à contabilidade da empresa. Muitas das vezes a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado. Né? A gente está lendo a legislação aqui e o fisco entendendo diferente lá. E o mais agoniante é isso. Aí você imagina um microempreendedor individual. Né? Aí você imagina o microempresário, né? O empresário de pequeno porte. A chance de estar descumprindo, achando que está cumprindo, é grande. Isso, a gente está falando da realidade, né? A realidade é essa. Às vezes as pessoas me procuram e falam, olha, você tem que ter um controle, principalmente agora. Aí elas, mas não tem tempo de preencher uma planilha, porque tem que fazer tudo, trabalha, compra, não sei o quê. Aí eu ainda dou a dica de baixar um aplicativo e tal, mas a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que não é fácil a pessoa ter aquela organização. Outra coisa também, doutor Henrique, que eu vejo, já vários estabelecimentos que nós vamos pagar via Pix, né? Que hoje em dia a gente quase não anda com dinheiro espécie. E a gente pede a chave e a pessoa já dá o CPF, né? Resumindo, tem o CNPJ, mas só usa o CPF, só cai na pessoa física. E aí, pode? Então, tem algum problema? se não é... Pode cruzar, a Receita pode cruzar essas informações? Pode e vai, né? Pode e vai. Sim, claro, vai, com certeza. É claro que a gente... Assim, é um universo muito grande de transações eletrônicas e de pessoas físicas e jurídicas envolvidas, né? Sim. A gente... É muito utilizado, a gente chama... A própria Receita Federal usa muito o nome malha fiscal, né? Sim. Que nada mais é do que uma analogia à malha de pescador. Por quê? Porque, assim, quem já viu, né, o que é uma rede de pescador, né? Quanto maior a malha, isso é, quanto maior o buraco, maior o peixe que você quer pegar e o peixe menor passa ali, né, no meio do buraco. Então, assim, a malha, ela trabalha com a questão da capacidade de fiscalização dos órgãos de gestão tributária, né? Então, é claro que você tem centenas de operações não declaradas que não serão fiscalizadas. Até porque, entenda bem, mas um volume de créditos de PIX na conta de uma pessoa física, ela só passa a ser de observância obrigatória para os órgãos de fiscalização a partir do limite de isenção. Estamos falando de imposto de renda da pessoa física e você está falando acima de R$25 mil ano. Então, às vezes a pessoa recebeu ali crédito de R$2.000 todo mês. Isso não tem absolutamente nada de preocupante nisso, né? Isso. Porque a gente está dentro do limite de isenção, a pessoa não está sequer obrigada a declarar. Então, a gente está ali... Você tem uma atividade econômica que gera grande volume de transações. E as transações via Pix são todas direcionadas para a conta do sócio ou do funcionário, tudo. Você, assim, a depender do volume, você vai ter, sim, um risco de aquela incompatibilidade. Isso e aí voltando à questão da malha, se aquele volume de negociações for classificado na malha como relevante para fins de fiscalização. Porque tudo é uma operação matemática, né? Eles vão fazer, olha, seleciona para mim todos aqueles que não declararam nenhuma operação tributável e movimentaram mais de X vezes esse volume. Aí você vai ter um algoritmo que vai selecionar uma série de contribuintes
para prestar informações. Volto a dizer, não quer dizer que todo crédito de Pix é tributário. Eu faço um Pix agora para a Mariana, a Mariana me pediu um dinheiro emprestado, faço um Pix para ela, ou a gente está fazendo uma vaquinha para ajudar alguém, isso não é tributário. Tá certo? Agora, a partir do momento que eu realizei uma operação tributária na pessoa jurídica e recebi o Pix na pessoa física, você tem ali... E aí vem o problema, né? Às vezes a pessoa até declarou a venda, mas o crédito não está lá. E aí como é que concilia? Não sei. Aí é com o contador, né? Né? Tem que fazer milagre, né? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. O pessoal também está fazendo pergunta ali. Vou voltar. Vamos ver aqui. Então tá. Então, a penalidade, né, no caso, aí nós já falamos, né, doutor Henrique, que a pessoa vai cair mesmo na malha, se não se organizar, não fizer, né, algo que já estava, que já deveria ser feito, né? Pode deveria ser cair, feito, né? Aí é um critério. Pode cair. O critério são dos fiscos, né? Das receitas Sim. que vão fiscalizar. Então, assim, a penalidade, a gente falou do descumprimento da obrigação acessória, que é multa, mas que se a pessoa oferecer a tributação, dificilmente será cobrada essa multa pelo descumprimento da obrigação acessória. A penalidade, no caso, a penalidade no caso de não declarar, caso ela for fiscalizada, é a cobrança do imposto não pago, com uma multa que não é baixa, né? A gente está falando de multas que representam até 30% da venda sonegada. Então, Sim. o volume é grande, além dos juros do período a depender da data da fiscalização. Enquanto se a pessoa faz a retificação, a gente vai ter ali a multa demora, né? Que é muito inferior, que havendo pagamento tem as reduções previstas na lei, né? Sim, entendi. Então o pessoal tem que estar atento, né? Não esperando que vem, já pode procurar um contador agora, né? Já começar a se organizar, já ver isso direitinho, porque eu vejo que muitas pessoas estão achando assim, não pode cobrar data retroativa, né? Não tem, mas isso não tem como. Não. Vai ter que fazer, já era o certo, né? Deveria ter feito antes, né? E pronto. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas. Vamos ver. Vamos lá. Tinha uma aqui, eu esqueci. Vamos ver aqui as perguntas aqui. Sim, não tá aqui. Deixa eu ver aqui nos comentários. Vamos ver se... O pessoal jogou algumas perguntas aqui mesmo nos comentários. Aproveitar aqui só para agradecer o pessoal que está participando. Vi aqui, tem muito colega aí, tanto advogado como contador, e bastante gente entrou. Vi aqui alguns colegas lá do escritório também. Agradecer que legal. a presença de todo mundo, né? Essa quarta noite. Isso, muito obrigada mesmo. Esse bate-papo aqui que vai fazer diferença, tá? Para muitas pessoas. Tem uma aqui, peraí, vamos ver. Loja que revende mercadoria recebe por Pix. Ela tem que emitir um. Olá, pessoal, o celular travou. Vamos entrar de novo.
Derrubaram a gente aí. Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí que está na live? Renan aí, a Renan, Mariana. A gente Manu. foi. Alan de Ile. Quem ainda estava aí também, tem alguma pergunta, quem? Voltou. Então, Kênia. Tem que fazer uma live com ela também, né? É isso aí, merece. Então, vamos esperar o pessoal voltar aos poucos. Mas, doutor Henrique, eu acho que é isso mesmo. Você esclareceu bastantes pontos ali. Essa live, né? Depois, eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas, né? Outro caso também, esqueci de falar sobre os autônomos, né? Que não pode ser MEI, veterinários, né? Advogados. Também eles vão cair vai ter a mesma exigência para eles, né? Não coloquei no Carnê-Leão, né? Não tem empresa, né? Eu forneço informação pelo Carnê-Leão. Fui lá e recebi tudo no Pix e não declarei no carnê, só o que estava no cartão. Vai ser a mesma coisa também, mesma penalidade. Aí a Lázaro aí, ó, Lázaro Eugênio, meu mestre. Então, aí falando de legislação de imposto de renda, né? Imposto de renda da pessoa física. Sim, isso. Agora é outra. Falando de legislação de imposto de renda da pessoa física, é claro que o PIX, assim como foi a CPMF lá atrás, né, quando existia, e como já vem sendo as movimentações financeiras, que já são, como eu disse, né, já são transmitidas pelas instituições financeiras, todos esses vão ser informações que vão ser lançadas na base de dados da Receita Federal e vão, de fato, ser utilizadas para fins de cruzamento de informação. A vantagem do PIX para fins de fiscalização, eu estou falando a vantagem aos olhos da Receita, né? A vantagem do PIX é que, diferente de um depósito, por exemplo, que pode ser anônimo, né? O PIX ele nomina as partes, né? Isso já acontecia com o TED, acontecia com a transferência, não é diferente disso. A grande diferença é que, como o PIX, pelo menos para as pessoas físicas, não tem custo, e ele ficou uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, porque você transmite qualquer valor, então ela popularizou, ela ampliou a base dos usuários. Você tem muitas transações que antes eram realizadas em dinheiro, ou às vezes por meio de cheque, que passaram a ser utilizadas via banco. Então, veja bem, os estudos que a gente vê da FEComércio e outras instituições com base nos dados do Banco Central é que a gente teve uma diminuição absurda de movimentação de dinheiro em espécie no mercado, e isso foi transformado em PIX. Tanto é que hoje, às vezes você chega a um estabelecimento a pagar em dinheiro, a pessoa não tem troco, porque ela já tem ali um volume de operações direcionadas para a operação bancária. Então, vamos lá ser bem prático. Você tinha um volume de operações, seja nas prestações de serviço, seja nas operações mercantis de compra e venda, que eram operadas pelo dinheiro em espécie. E, naturalmente, o dinheiro em espécie, ele dificulta o rastreamento por parte das receitas, né? Sim. Como você pega uma grande parte dessa movimentação em dinheiro e transfere para o PIX, você tem um aumento de informações na base de dados da Receita que vai ser utilizado para critérios de pagamento de tributo, né, de fiscalização. Todas as operações foram tributadas, foram oferecidas à tributação, seja os fins estaduais, municipais, ou mesmo para fins de imposto de renda. E aí a gente começa... Estou vendo aí que entrou o Marcos Diniz, lá que é meu sócio na área tributária. Vou agradecer especialmente ele, que ele me ajudou na selecionar aqui a turma tá boa aí de advogado, hein? Turma grande. Pode fazer outras lives.
aí. Tem Então, uma pessoa que fez uma pergunta. Ah, perdão, pode falar, doutor Henrique. então, Pode assim, falar. então, o que mudou de fato foi isso, né? A gente passou a ter um volume grande de operações que eram realizadas por meio do dinheiro em espécie, e essas informações hoje elas são transmitidas aos órgãos de fiscalização porque elas passaram a ser rastreadas via Pix, né? Então, se por Isso, um lado é verdade. facilitou a vida, né? Então é isso, né? O Pix, né, se iguala o dinheiro em espécie, vamos dizer assim, né? É. Então, é uma forma assim, né? Eu te dei uma ferramenta, vai te ajudar, mas ao mesmo tempo vai ser mais Sim, fácil de te você vigiar. colocou no Essa radar, né? Você colocou ali no radar, nas bases de dados das fiscalizações, um volume de operações que antes, eu não vou nem dizer que não eram tributadas, mas estavam à margem de informação, né? sim. Então, assim, Uhum. dificilmente a pessoa não declarou, dificilmente você teria ali uma base de dados que daria esse feedback, vamos chamar assim, para os fiscos, né? Isso, com certeza. Não tem como. Agora com o Pix ficou top. Agora, 10. é isso aí. Agora isso está gravado lá, né? Exposto, né? Disponível para cruzamento de dados, né? Então, Sim, não vou falar que é ruim nem que é bom, é diferente. As pessoas têm, o é mundo mudou. A, isso, né? eu acredito que o Pix é uma ferramenta que vai ser utilizada por outros países em massa, porque existe uma pressão mundial muito grande na diminuição do dinheiro em moeda, por Sim, com razões certeza. principalmente de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, Isso. né? Porque é corrupção, pagamento de propina. O dinheiro, ele é uma ferramenta muito útil para isso. Então, assim, Muito, muito. sendo bem assim, radical, o cara vai comprar uma droga para em Pix, meu amigo. Você botou o cara no radar, né? Você botou né, o traficante no radar da Tem como situação. nem falar assim, ó, você não comprou aqui o seu Pix, E, né? e essa não é uma história nova. Vou usar o exemplo mais conhecido dessa realidade, Al Capone. Al Capone não foi preso pelos crimes de venda de bebida alcoólica que era proibido, ou pelos homicídios que cometeu, ou pelas corrupções que realizou, né, que participou. Ele foi preso por não ter declarado à Receita Federal nos Estados Unidos a receita que ele tinha das atividades ilícitas que ele praticava. Então, por quê? Porque por algum motivo, naquele momento, né, a história conta que lá, como não tinha nenhum registro eletrônico, como a gente tem hoje, eles prenderam o contador do Al Capone e ele apresentou os livros de registro. Hoje não precisa prender contador nenhum, né? Hoje não precisa, ele já vem com toda a informação ali, né? As informações elas estão disponíveis e a tendência é que isso se amplie, tá certo? Então a gente tem Sim. que, de fato, enxergar essa nova realidade. Sim, as pessoas têm que se adaptar, né? Tentar ao máximo se controlar, ter ali um Não controle, tem né? jeito, é controle. Apesar de eu saber, né, da gente saber de toda a dificuldade, né, eu já disse isso aqui, do empreendedor, né, de quantos leões que ele tem que matar por dia, essa É é mais uma verdade. realidade que tá no cotidiano atual, né? Então ele vai ter que E ter um você mínimo de falou, a controle. tendência é isso só, né? Ele vai ter que ter um mínimo de controle no registro dessas operações para que ele depois não tenha que responder aí a uma fiscalização e ficar sujeito às penas muito gravosas, né, de multa, talvez até um processo criminal por descumprimento das obrigações tributárias. Mandar um abraço para Renata Fiore, minha amiga e madrinha que entrou aí. Oh, que legal. O pessoal de Cachoeiro tá em peso aí, então. Tá. Coisa boa. Henrique, foi muito bom esse bate-papo, tirou
bastante dúvida, não só de nós contadores, várias pessoas leigas, né, nesse assunto, né? Agradecer aí todos os advogados que entraram, os contadores, aqueles que estão precisando de uma dúvida, que estão necessitando, né, retirar dúvidas sobre esse assunto, que fica preocupado, igual esses microempreendedores que, né, já têm a vida corrida e agora tem essa questão, né, de se preocupar com isso. Resumindo, né, é só se organizar, né, fazer as coisas conforme é exigido, né, e procurar a gente, caso tenha algum problema, né, doutor Henrique? Então, exatamente. É, A gente está aí para ajudar no que for necessário, né? é Mas verdade. o melhor caminho é sempre tentar prevenir, né? A gente, às vezes, como fala, existe muito de falta de informação. Muita. Essa guerra contribuinte-fisco, ela vai continuar existindo, É, né? Isso é histórico. A com gente vai, certeza, com certeza. O muito, planejamento ele tributário, né? A gente tem visto que tem sido cada vez mais comum com o aprimoramento das ferramentas de fiscalização. Não estou te ouvindo, doutor Henrique. Tá ouvindo agora? Agora sim, Ah, agora sim. então, assim, nem sempre a gente está tratando uma pessoa que conscientemente está sonegando. Na verdade, muitas vezes, com o aprimoramento das ferramentas de fiscalização, é necessário ter mais organização. E aí, Sim, isso acho que é a mensagem que tem que ficar. Mas não é difícil, insistir nessa não, organização e avançar. não, hoje em dia tem aplicativos, né? É. Não, é verdade. Quer te falar alguma coisa, doutor Henrique? Não, é só agradecer e dizer que a gente está à disposição. É importante trocar ideia, informar, né? Porque Não, foi muito ajudar aí é bom. sempre importante. Desejar um Nossa, Feliz Natal a você, ao isso, obrigada. Charles, melhoras também, né? Para lá, para a mãe dele, Sim, né? Torcer para dar sim, tudo certo. vai, E vai sim, vai Feliz Natal para sim. todo Tadinho. mundo Ele não que pôde participou participar, ele aí. estava muito empolgado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, muito obrigada, doutor Henrique, novamente pelo convite, pela humildade de ter aceitado meu É convite, isso. tá bom? Obrigada a todos aí que participaram da live. Espero que, né, essas informações possam servir para vocês levarem, assim, como até para passar informação para outra pessoa, né? Para você ali no seu escritório, né? Então, ó, pessoal, muito obrigada. Novamente, doutor Henrique, muito obrigada. Feliz Natal, Ano Novo para todo mundo que vai vir aí. Tá ok? Um Tá abraço. aí. Um Tchau. abraço. Tchau. Valeu. Tchau.